Olá, meninos e meninas, senhoras e senhores. O tema que eu queria conversar com vocês hoje é sobre a captação de cliente, a captação de paciente. Mas captar cliente, captar paciente não é só ir no lugar, buscá-los, descobrir quem é e tudo mais. Existe um processo. O processo é importante para entender por que, que a pessoa vai até você, por que, que ela fica depois que ela é atendida, por que, que ela fideliza, né? Nós não vamos falar sobre fidelização hoje, é, mas vendo hoje, estudando bastante a podologia, conversando com muitas profissionais, com muitos profissionais, a captação de paciente ou captação de cliente ainda é um problema, porque muitas vezes as pessoas não têm a quantidade de clientes necessário para manter o negócio funcionando e conseguir viver plenamente da podologia, né? Conseguir viver da podologia, ou tem uma quantidade de pacientes suficiente para atender durante o dia, até um volume bem alto, e muitas vezes talvez esse paciente não seja o paciente certo, não seja um paciente que te dê lucro a ponto de você ter uma vida com melhor qualidade, ter tempo livre e ter um ganho financeiro ao ponto de você ter alguma reserva durante a vida. Então não é incomum também as pessoas mandarem mensagem dizendo que estão há 10, 15, 20 anos na podologia e depois de todo esse tempo a única coisa que conseguiu juntar foi dor, porque dinheiro não foi. Então existe um problema muito complicado nessa parte de precificação, que também não é o tema que eu vou falar hoje, mas primeiro vamos pensar na captação de clientes, na captação de pacientes. Porque apesar de você ter o preço certo logo de começo ser importante, se você não tiver ganho suficiente para poder se manter, a mudança de preço, a mudança de postura vai ser irrelevante, porque você não vai conseguir ficar no mercado tempo suficiente para conseguir alavancar seu negócio e viver da profissão. Então a primeira coisa que a gente tem que entender quando eu conversar daqui para frente, assim, na verdade ninguém tem que entender, né? Na verdade é assim que eu prefiro separar, como muitos outros profissionais quando eu falo a respeito, para facilitar a compreensão do conteúdo, é diferenciar o que é valor e o que é preço, né? Eu já falei algumas vezes em vídeos anteriores, mas é importante compreender esse assunto para caso da captação, porque para captar, o valor é mais importante do que o preço, apesar do preço não poder ser negado. Então, o valor, preço é tudo aquilo que o seu cliente paga, valor é tudo aquilo que o seu cliente recebe. Então, o valor é muito mais uma questão subjetiva, é muito mais uma questão de compreensão mental do seu trabalho do que de fato um montante financeiro. Então, preço é o que ele vai investir de forma física, ele vai investir de forma financeira. O valor é o que ele vai receber em forma de serviço, em forma de qualidade, em forma de conteúdo extra. Então, o que você oferece para ele é valor, tanto de conhecimento quanto de atendimento, e ele te devolve como preço, que é o que você cobra para atender. Certo? Então, compreendendo essa questão do valor, é importante depois disso definir o público. Né? Por quê? Porque se você não sabe quem é o seu público, se você não sabe quem você vai atender, o seu esforço e sua dedicação para captá-los vai ser excessivo para um resultado pequeno. O que eu vejo que é muito comum, por exemplo? Imagina uma situação, né? Você vai no médico e você tem um problema, você não sabe exatamente que médico que é o especialista para o seu caso, você vai num clínico geral e, e ele percebe, o médico percebe que o seu problema é um problema dermatológico. Imagina ao invés de ele te indicar para um especialista, ele tenta resolver o seu problema por conta dele, sendo que ele não tem esse conhecimento aprofundado. Você pode ter algum resultado? Você até pode. Mas a chance de não ter é grande. A chance de você não ter um resultado satisfatório para você e você acreditar que o médico não é a melhor opção é grande. A chance de você acreditar que o problema é que médicos não conseguem resolver o seu problema também é grande. Imagine então na podologia. Você
recebe a pessoa e por algum motivo você crê que você tem que atender todo mundo que vai no seu espaço sem exceção, mesmo que ela não tenha nada. O que vai acontecer inicialmente? Você vai conseguir fazer o seu atendimento e você vai ganhar o seu preço, né, o investimento que a pessoa vai fazer em você para resolver o problema dela. Mas e se ela não tiver nada, como eu disse agora há pouco? Se ela só tiver que fazer um corte de unha? Ela não tiver onicofose, não tiver nada para fazer profilaxia, não tem que fazer um lixamento de fato, ou se tiver muito pouquinho, o que você acha que vai acontecer se você atender essa pessoa? Você acha que ela vai fidelizar no seu espaço? Ou você acha que ela vai acreditar que o investimento que ela fez é muito alto para pouco resultado? Porque afinal de contas ela vai pagar um preço para ela considerado alto, porque não tem valor o seu atendimento. Por que não tem valor o seu atendimento? Porque ela não precisa do que você está fazendo. Então qualquer preço que ela investir no que você pedir para ela vai ser alto. Você vai atender na hora, ela vai embora. Provavelmente ela vai falar mal de você, ou vai falar que mesmo que o serviço seja bom, mesmo que o atendimento seja excelente, mesmo que você seja uma pessoa única, o dinheiro foi mal investido, porque ela não precisava. Então, entender essa preocupação de atender o paciente certo faz um diferencial muito grande no seu dia a dia. Então, nem todo mundo que chega no seu espaço é seu cliente. Nem todo mundo que chega no seu espaço é o seu público. Então, você tem que saber quando é um paciente da podologia, quando você vai reencaminhar para outro profissional, pode ser um profissional de estético, e quando você vai encaminhar para um profissional da saúde que também não seja um podólogo, pode ser um médico, um fisioterapeuta, um educador físico, o que for, né? E se você tiver mais conhecimento específico sobre profissões diversas, você vai saber até que médico indicar para ela, se é um ortopedista, se é um dermatologista. Então, conhecer o seu público é importante saber, para saber quem você atende, quem você não atende, quem é passível de algum tipo de intervenção para resultado, quem não. Porque se você atende o público errado e você não dá resultado, ou ele não precisa do seu serviço, você ganha na hora, mas você perde depois. E a grande sacada de manutenção de negócio hoje em dia não é o atendimento único, não é a venda única, é a fidelização daquela pessoa. A fidelização não ao ponto de a pessoa ter que voltar todo mês sem exceção. Isso daí não é fidelizar, isso daí é prender. Se a pessoa tem algum mal que tem que voltar todo mês, ok. Se ela não tem, faz o tratamento, resolve o problema dela e libera. Se porventura acontecer algum problema novo, ou mesmo por recidiva, tudo mais, ela volta, mesmo que for depois de 6 meses, 1 ano, isso é um cliente fiel, isso é um paciente fiel. Não é o que volta todo mês, é o que volta sempre que há necessidade. Então, quando a podologia também divulga vários trabalhos, o que você deve se perguntar, o que o podólogo faz no cartão? Ele faz tratamento de unha encravada, olho de peixe, calo com núcleo, espícula, profilaxia, massagem terapêutica, drenagem linfática, corte unha de porcelana. Você percebe que você misturou a podologia com um monte de outras situações que a pessoa não vai conseguir diferenciar se você é uma profissão de saúde ou se é uma profissão de estética. A podologia pode ter um envolvimento de estética? Pode, tanto que você tem as técnicas de restauração da unha. Tanto que quando você trata a onicomiomicose e tem um resultado que fica saudável, você está tratando e você está tendo um resultado não só de saúde, mas também um resultado estético. Então a podologia não é afastada completamente da estética, mas ela não é em si uma profissão focada na estética. Quando você tem mais de uma formação e você na mesma apresentação de serviço, você coloca tudo o que você faz para economizar em fazer cartão, ou economizar em fazer publicidade, então você está falando para a pessoa, olha, eu não sei qual que é a diferença da podologia para outras profissões, e então é isso. E se você entender, ok. Se você não entender, vem que a gente atende você de qualquer jeito. Então é importante você também se posicionar correto. Definir o público é importante e o seu posicionamento é extremamente essencial para a pessoa compreender o que você faz de fato. Se você quer atender ou viver de podologia, não quer trabalhar com outras profissões, você precisa ter uma apresentação inicial como podóloga.
Se você tiver outra profissão que você trabalha ao mesmo tempo, não é um problema, mas você não pode se apresentar ao mesmo tempo com as duas. Então, se você for fazer, como a gente vai falar daqui a pouco, uma captação de cliente em algum evento, que você vai fazer algum tipo de apresentação, você não pode entregar um material publicitário, um cartão, o que for genérico com tudo que você faz. Você precisa entregar um cartão específico do que você gostaria de trabalhar, ao ponto que uma hora, quando você não quiser mais trabalhar com a outra profissão que você tinha, só quiser trabalhar com a podologia, esse público já está encaminhado e já está entendendo qual que é a sua atividade. Então é importante se posicionar certo e definir correto o seu público. Outra questão de definir o público é caso você tenha uma especialidade ou um aprofundamento, né, dentro da sua própria profissão. Então você pode ver, por exemplo, nessa questão de definição de público, o médico ele se torna ultra especialista, né? Então ele se forma em medicina, forma genérica, todos os médicos se formam em medicina. Aí você faz uma especialização em um tema específico, que mais próximo da podologia você vai ter o dermatologista, o ortopedista, o vascular, né? Aí dentro desses daí você ainda consegue encontrar o vascular que é especialista em diabético, o ortopedista que é especialista em mão, pé, tornozelo, o que for, o dermatologista que se torna especialista em algum tipo de mal, tipo, ou região específica do corpo. Então ele tem a formação do seu mercado, ele escolhe um nicho, que é a especialidade dele, e um subnicho, que é a especialidade dentro da especialidade. A podologia ainda não tem tantos desdobramentos para se aprofundar. Então, quando você escolhe um aprofundamento, você já se destaca da maioria das pessoas, né? Então, quando você escolhe um público mais específico, você sai daquela podologia generalista, que seria o podólogo clínico geral, talvez, né? E quer ver por que é importante você definir seu público? Por exemplo, das pessoas famosas da podologia, apesar de antigamente terem algumas que se destacavam por ser bom em tudo, hoje já estão bem mais focados em conhecimentos específicos. Então, quem você conhece que é autoridade, que é conhecido na podologia esportiva? Coloque os nomes aí. Quem você conhece que é especializado ou aprofundado na podopediatria, que é na podologia infantil, e na podogeriatria? Quem você conhece que é referência na podologia para pés diabéticos? Então, tente colocar e perceber que essas pessoas elas se destacam. Você não consegue elencar muitos profissionais de aprofundamentos específicos, né? Então você não consegue, por exemplo, dar 10 nomes da podologia esportiva. Você consegue colocar uns 2, 3, 4. Em compensação da podologia generalista, né, que é a que faz um pouco de tudo, provavelmente você consegue pegar 20 pessoas que têm mais proximidade com você no dia a dia. Pessoas que se formaram com você, pessoas que você conversa no WhatsApp, pessoas que você vê na internet. Essas pessoas dificilmente se destacam, a não ser com um trabalho muito efetivo de marketing, que nós vamos conversar daqui a pouquinho, mas elas não costumam se destacar por ser mais igual, né? Então você vai ter assim, de todo mundo que tem igual, quem que é mais igual que o outro. Então é interessante você definir também um aprofundamento, se você tiver interesse, é claro, para poder disputar, sim, um mercado mais restrito, mas também sem quase concorrentes, certo? Então, se você pensar que tem uns 2 ou 3 podólogos que falam de podologia esportiva no Brasil e no final é sobre podologia muito voltada à parte de futebol, imaginar quantos clubes disponíveis tem para esse fim sem podólogos, você já vê que não tem podólogo aprofundado no tema o suficiente, certo? E o tema que a gente comentou, que era sobre captar cliente, a gente vai começar a falar dele agora, né? Mas sem entender a compreensão do valor e do preço, de definir o público, o seu desgaste para captar cliente, como eu comentei, é muito alto. Então é interessante você focar, por exemplo, vou focar na podologia geriátrica, na infantil, pé diabético, no que for, porque daí você já sabe para que público você vai construir o seu material, para que público você vai fazer a apresentação, para que público você vai divulgar o seu trabalho, o que você vai escrever. Isso
é muito importante. Um exemplo interessante, né, por exemplo, sobre marketing, gestão, marketing digital, o que não falta no Brasil são profissionais especialistas nisso. Profissionais que se dedicam a esses segmentos genéricos ou gerais há muitos anos. E eles têm uma autoridade incrível. Para a podologia, que conhece o mercado na podologia, você consegue também contar nos dedos. Que se dedicou só a isso, como eu tenho me dedicado nesses últimos 5 ou 6 anos, há 10 que eu já pesquiso a questão de gestão, mas há 5 ou 6 que eu pesquiso a parte de marketing e marketing digital, é menos ainda. Né? Então, o diferencial surge a partir do momento que você queira dar um passo à frente quando você busca solucionar e ter mais conhecimento para o seu resultado ser mais efetivo de um público específico. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de captação de cliente. Existem 3 meios de você captar cliente, mas tem uma atividade, uma ação que você precisa fazer que sem ela nada faz diferença. Então, para você captar cliente, você tenha certeza, a única coisa que você não pode fazer é esperar. Não adianta você abrir seu espaço, lindo, maravilhoso, fantástico, autoclave, cadeira totalmente automática, papel de parede combinando com a sua indumentária, você tem uma sala de esterilização que quase ninguém tem no Brasil, e você ficar sentado na sua cadeira esperando. As pessoas não vão aparecer. Não vai ser num dia chuvoso, tempestade torrencial, a rua alagada, os carros boiando, que vai surgir o sol em cima da sua clínica, afastar a água, formar um corredor para os seus pacientes entrarem, sair uma mão do céu e ouvir aqui para todo mundo: aqui tem um podólogo ou uma podóloga que eu confio. Não acontece. Alguns milagres existem no mundo, mas nenhum deles, que eu saiba, tem a ver com o resultado de profissões. Então não adianta esperar. Não é uma questão externa que vai fazer você se destacar no meio. Então você tem que entender que para qualquer mudança efetiva de captação, fidelização, reconhecimento profissional pelos seus pares, pelas pessoas que você atende, antes de tudo, você tem que ter uma iniciativa pessoal de levantar a poupança da cadeira e ir buscar soluções. Tá ok? Então, a mudança só ocorre quando você toma iniciativa, quando você se torna uma pessoa proativa. A pessoa reativa dificilmente tem alcance muito longo. Das possibilidades de captação de clientes, você tem 3 meios que é mais comum, na verdade são os 3 que eu estudo, que é internet, presencial e o boca a boca. O boca a boca cabe nos 2, tá? Mas vamos falar sobre ele separado. Quando a gente fala de internet, né, ou marketing de mídias sociais, existem algumas mídias que são mais fáceis de trabalhar e mais fáceis de fazer captação, que hoje é utilizado bastante, que é o YouTube, o Facebook e o Instagram. Também tem o LinkedIn, o Snapchat, o Twitter, mas nesses é um pouco mais complicado de você passar conteúdo, né? Você tem que usar muito mais a questão de pessoas que utilizam esses meios e os links para algum tipo de blog. No Instagram, no Facebook ou no YouTube você consegue passar conteúdo de conhecimento de forma mais condensada, mais abrangente. Quando você cria a conta, né, você precisa pensar que você tem que ter uma conta pessoal e uma conta profissional. Por que eu não uso a minha conta pessoal para tudo? Porque tudo que a gente faz na vida é julgado. Quando a pessoa quer saber da sua capacidade profissional, ela não quer saber se você viajou para o litoral no final do ano, se você passou o Natal em outro país, se você come churrasco ou se você é vegetariano. Ela não quer saber isso. Ela quer saber se você tem conhecimento e autoridade no que você faz, para ela saber se ela vai procurar você. Nos seus perfis pessoais, geralmente você não tem a opção de receber depoimentos. Né? Depoimentos que ficam fixos, né? Por exemplo, dar as estrelinhas lá no Google ou no Facebook e falar o que você achou do atendimento da pessoa. Né? Você não consegue fazer isso. Geralmente nos seus perfis pessoais, o alcance das mídias são maiores, porque o programa ele acredita que você está
compartilhando informação com seus amigos. Então você tem um limite de amigos. O Facebook não acredita que você possa ter mais do que 5 mil amigos na sua vida. E geralmente a gente não tem mesmo, não tem 5 mil amigos próximos. Mas na parte profissional, ele permite que você tenha a quantidade de seguidores que você quiser. Se você quiser ter 1 milhão de seguidores, é possível você mandar informação para 1 milhão de seguidores. E ele permite no seu profissional. Por quê? Porque ele sabe que ele vai te dar um alcance menor porque ele quer que você invista. Porque se você está usando a parte profissional, é porque você tem retorno financeiro para isso e você pode investir nele e todo mundo ganha. O seu paciente, você, e o Facebook, o Instagram, ou o Google, no caso do YouTube também. Então, essa parte de internet, quando você criar a internet, tenha seu perfil pessoal, use ele do jeito que você achar mais interessante, mas lembre-se que a partir do momento que você se torna uma figura pública, você vai ser julgado por tudo que você faz, e tenha um perfil profissional, onde você vai trabalhar com contato com o seu paciente. Por quê? É no seu perfil profissional que você vai desenvolver um relacionamento. Hoje, a maioria das pessoas que tem muito alcance na internet, elas tiveram muito alcance por causa dessa questão do relacionamento. Você cria o seu espaço profissional, você começa a colocar conteúdo, as pessoas começam a criar vínculo com seus conteúdos, elas passam a conversar com você e dali para frente se forma um contato. Então, antes de falar um pouco dessa parte de relacionamento, eu queria falar os 2 meios que você pode trabalhar. Os 2 meios que você deve trabalhar e que você pode trabalhar na internet. Existem o meio reativo ou passivo, que é onde você põe os seus dados nas mídias sociais, no Google, o que for, e espera a pessoa procurar você. Ou seja, você, por exemplo, você cria uma conta no Google Meu Negócio, e você vai colocar seus dados, ou seu endereço, algumas fotos, ele vai te encontrar quando a pessoa procurar da região que você está, sobre a sua especialidade. Então você tem que botar que você é podólogo ou podóloga, que você é um profissional da saúde, que você está na cidade que você está, no bairro que você está, para ele saber quando vai te indicar para outra pessoa. Se você não fizer mais nada, não depende de você essa captação, depende do interesse do seu paciente procurar um profissional da sua área e te encontrar. Fica no acaso, não é do seu controle, então a efetividade é pequena, mas é necessário porque no fim, se por qualquer momento ele pegar um cartão seu, souber seu nome e tudo mais, e te procurar na internet e você não for encontrável, ele nunca vai conseguir voltar até você, mesmo que você tenha feito uma campanha mais proativa. E a segunda possibilidade é a proativa, né, que eu comentei agora, que é quando você interage e você cria conteúdos ou materiais para os seus pacientes a ponto de levar para ele algumas soluções. Então, por exemplo, o que é uma atividade proativa no Facebook, no Instagram ou no YouTube? No Google não tem muito o que você fazer, no Google ele é um processo reativo, né? É criar publicações, conteúdos, vídeos, informações que façam o seu público, aquele que você definiu, ou por especialidade, ou por local, ou por tipo de trabalho que você quer fazer, você leva para ele soluções. Quer dizer que você só vai falar sobre, por exemplo, pé diabético? Não. Você pode falar, o seu público é diabético, você pode falar sobre pé diabético, sobre algumas dicas para diabetes, as descobertas que tem na área geral, na área da saúde para diabéticos, calçados para diabéticos. Você pode falar de alimentação mais saudável, alimentação que beneficia o diabético. Então você não precisa falar só sobre pé diabético. O seu público tem que saber que você tem interesse em ter conhecimento sobre o problema dele, apesar do seu aprofundamento ser o atendimento do pé diabético. Entendeu? Se você pega qualquer outra profissão, a mesma coisa. Vamos supor que você escolheu podologia esportiva especial para jogadores de futebol amador. Porque para jogador de futebol profissional, talvez você ainda não tenha conhecimento suficiente, mas terá um dia, mas agora você não tem. Então você definiu um jogador de futebol amador. O que você pode falar? Locais que tem campeonato amador, você pode falar dos placares dos jogos de futebol, que a pessoa provavelmente vai gostar de futebol da série A, B, C, D. Ah, mas eu não acompanho muito. Passe a acompanhar. Você tem que começar a entender qual que é o universo do seu paciente, né? Para quê? Para você saber que conteúdo você pode compartilhar com eles na internet que o atraia.
Então não precisa só ser sobre patologia, ser só sobre situações da podologia. Você pode falar sobre assuntos diversos que muitas vezes dentro da saúde ou de atividades de hobby, se for o caso do seu paciente, e você compartilhar as informações, porque também o seu objetivo na internet não é só criar esse relacionamento de atendimento, mas um relacionamento um pouquinho mais próximo. A pessoa vê que você e ele estão sintonizados nos mesmos gostos. Isso cria uma similaridade que gera pontos positivos para você na parte de captação do paciente, certo? Então, essa questão de produzir material é um pouco mais iniciativa sua e menos do seu paciente. Se você passa a fazer com uma certa frequência, a chance de retorno é muito maior do que você esperar. Uma pessoa que não sabe que você faz procurar você na internet. Então você coloca lá podólogo do centro de São Paulo. Ok, tem bastante. Mas se a pessoa nem sabe o que faz o podólogo, por que ele vai procurar um podólogo no centro de São Paulo? Ele está com uma unha encravada, daí ele vai digitar na internet, unha encravada. O que ele vai achar? Sites médicos explicando o que é uma unha encravada. Então você precisa escrever, você precisa publicar. Para quê? Para quando o Google encontrar a unha encravada, ele encontrar você, e não médicos. Não que o médico não resolva, mas a podologia tem muito mais tempo de dedicação para um tratamento de preservação que quase qualquer outra área que existe da área de saúde para tratamento nos pés. Quantos médicos eu já não conheci que foram ser tratados por podólogos porque a intervenção do podólogo é mais preservadora do que a intervenção médica? Se eu pensar de cabeça aqui, eu te passo uns 20 pelo menos. Então essa questão de você ser um pouquinho professor, que eu sempre converso com o podólogo disso, de ensinar um pouquinho o que você faz na internet, faz toda a diferença na hora de você captar cliente. Muito mais do que você só colocar os seus dados e aguardar. A outra coisa interessante que eu ia falar é sobre os depoimentos, mas como a gente vai falar de boca a boca, a gente volta para esse assunto mais tarde. Então é isso, use a internet, faça vídeos, textos, não precisa ser todo dia, você precisa começar. Então, pelo menos uma vez por semana? Pelo menos uma vez por semana. Pode ser uma vez daqui a 15 dias? Não. Por quê? Porque a internet funciona com periodicidade. Então, se você coloca toda semana, ele vai saber que seu conteúdo é pequeno, mas frequente, então você é uma pessoa interessante para indicar. Por quê? Porque se publicar uma vez nesse mês, depois daqui a 15 dias, depois de um mês, depois 3 vezes na semana, você não tem consistência, então ele não sabe se vale a pena indicar você como uma referência, porque se você não tem uma periodicidade, ele não sabe quando te indicar para ele poder cobrar as pessoas por verem o seu conteúdo, no caso o YouTube, o Facebook, o que for. Então, no mínimo, comece uma vez por semana. Se você não quiser começar uma vez por semana, então você não quer começar de fato, você está lá para brincar, e o objetivo desse trabalho é você ajudar a alavancar seu negócio e não ser um momento de distração, de hobby, então você precisa pelo menos uma vez por semana. Você tem conteúdo tranquilo para falar uma vez por semana, porque qualquer grupo que você acompanhar vai ter um tema que você possa falar. Você não precisa ter em grupo só de podologia. Então, se você quer falar sobre podopediatria, entre em grupos de professores que trabalham com criança, de médicos pediatras, de podólogos especializados em pediatria. Você vê o conteúdo que eles estão falando, você não copia, pelo amor de Deus, não copia. Você entende a informação e reescreve. Por quê? Quando você copia texto na internet, o Google ele vê que o seu texto é igual ao outro que é mais antigo e ele indica para a pessoa o outro que é mais antigo e não o seu. Então pode ser bonito na hora que você compartilha, mas o alcance dele desfaz a partir do momento que é igual. Então você tem que criar um texto original. Um texto original quer dizer que ele é criativo, lindo, espetacular, aprofundado. Não, é o jeito que você entende para explicar para o seu público, que é o jeito que ele entenderia dentro do aprofundamento que você escolheu, para ficar mais fácil a compreensão e ser mais efetivo, tá ok? Então, use a internet como o primeiro meio de captar cliente. Por quê? Porque quando você for trabalhar na parte de impulsionamento do seu conteúdo dentro do seu perfil profissional, não é possível fazer impulsionamento do seu perfil pessoal, você consegue segmentar o alcance do seu material para a região específica. Então, vamos lá, voltamos para o centro de São Paulo.
E o seu público é majoritariamente mulheres corredoras e estão no centro de São Paulo. Então você vai definir região, Brasil, São Paulo, centro. Perfil da pessoa, mulheres corredoras e podologia. Quando você faz isso, ele vai enxugar o seu público para quando ele usar o seu dinheiro para impulsionar para as pessoas, ele só impulsione para as pessoas certas. Imagina como você pegasse um monte de flyers, aquela que você distribui na rua, que o pessoal sai distribuindo, e só distribuísse para as pessoas certas. Ia ser extremamente mais efetivo do que você sabe distribuindo para qualquer um que passa na rua. Então a vantagem da captação pela internet é essa segmentação que os programas de impulsionamento permitem para você. Isso a gente vai falar uma outra hora no assunto de hoje. Hoje é para falar da importância de usar a internet para captação de cliente. Mas também, se depois você quiser procurar sobre impulsionamento de publicação no Facebook, ou no Instagram, ou no YouTube, o que não falta é vídeo. É só digitar em qualquer lugar no YouTube que você vai encontrar material sobre isso, mas a gente pode fazer um material no futuro. Saindo da internet, passando para palestras. Palestras não, perdão, para a parte física, né? Um dos pontos mais interessantes de fazer um trabalho é em palestras. Essas palestras podem ser feitas em quase qualquer lugar. Você não precisa pensar em palestras para podólogos. Não é os podólogos que são os seus pacientes, não são os seus clientes. Seu cliente é o público final. Então, por exemplo, se você quer trabalhar com podogeriatria, onde você faria uma palestra? Você pode fazer em associação do bairro, que para ver se o pessoal tem da terceira idade, clube da saudade, você pode ver em asilo, pensar um dia que tem visita de parentes que são os responsáveis pela situação e apresentar para eles. Você pode ir em asilos oferecer seu serviço, fazendo uma palestra para funcionários do asilo, para eles saberem como auxiliar os idosos no caso de alguma dificuldade dos pés, eles saberem até como avaliar se há alguma dificuldade nos casos dos pés. Você pode criar um material para entregar para esses asilos entregarem para a família, para mostrar a importância de um trabalho seu. Se você for trabalhar com podologia esportiva, o que tem um alcance mais popular e mais denso no país são as corridas de rua. Você pode procurar entidades que organizam corridas de rua. Você pode procurar academias ou personal trainer que trabalham com corredores para fazer parcerias. Então, você segmentar o seu aprofundamento fica mais fácil de quem você vai procurar para fazer palestra. Se você for generalista, você pode procurar associação, clubes, federações, sindicatos. Todos os locais que têm uma quantidade maior de pessoas, é possível ser procurado para você apresentar seu material. Não espere as pessoas chegarem até você, vá até elas. Porque se você pensar, se a pessoa tiver algum problema no pé, ela vai em dois profissionais que ela conhece. Ou ela vai na pedicure, ou ela vai no médico. Porque o médico já está consolidado há muito tempo. Todo mundo sabe o que faz a pedicure. A podologia entra no meio do caminho e as pessoas ainda não entenderam. É o podólogo que tem que tomar a iniciativa de se apresentar para os outros, e não o contrário. Por quê? Imagina que todo podólogo se forma em silêncio. As pessoas vão continuar sem saber o que você faz. Só você vai saber o que você faz. Então você tem que levar esse conhecimento para o outro. Ah, mas eu não sei o que fazer de palestra. Sabe? Na verdade, a gente tem medo, receio, a gente tem dúvidas. Por quê? Porque não é um costume nosso fazer. Mas até onde eu me lembre, todo curso técnico, no final da sua formação, você tem que ir na frente de todo mundo e falar sobre um tema que você escolheu estudar. Seja na graduação, no técnico ou no tecnólogo. Você vai falar sobre esse tema específico? Você pode falar sobre ele. Mas você pode falar de uma situação muito mais abrangente. Você fala sobre o que é podologia, quais as patologias que o podólogo trata, como as pessoas que estão ouvindo poderiam prevenir de ter esses males. Por quê? Se você vai lá só para apresentar você e o que você faz, você não está lá como um parceiro para resolver problema. Você está lá como uma pessoa que, olha, eu estou me apresentando, mas eu quero que vocês venham até mim e me dê seu dinheiro. Isso não tem uma impressão boa para quem ouve. Mas se você for lá fazer uma exposição explicativa, aí depois, por exemplo, você tem uma onychomicose, olha, o melhor jeito para prevenir uma onychomicose de forma barata é depois de tomar banho, você secar o seu pé com um secador, para de tirar a umidade e o calor, porque é isso que faz evoluir e tudo mais. Se não estiver funcionando e tudo mais, o melhor é ir num podólogo para ver um tratamento mais eficiente. Então você tem que entrar nessas palestras como parceiro.
e não como o profissional para ser procurado porque vai resolver todos os problemas. Que é muito comum também você ver na internet, né? A pessoa falando tipo, faz tudo e já coloca o preço. Se você faz tudo e coloca o preço, você não tem interesse de resolver o problema comigo, você está querendo o meu dinheiro, né? E para nós é ruim, porque para nós ganhar dinheiro, para o brasileiro ganhar dinheiro é uma situação difícil, então fica falando que só tem interesse no dinheiro, que você cobra tanto, que você cobra tanto, que você resolve, que você cobra tanto, pega mal. Então entre com um parceiro, vai dar uma impressão muito melhor de você, isso serve em palestra também. Como você pode criar uma palestra? Fala quem você é, como é que você se formou, da importância de ter um pé saudável para sua qualidade de vida, que você não vai ter, para diminuir a quantidade de dor que você tem, da questão estética. É importante lembrar que 80% da população, em média, no Brasil, Portugal, Espanha, Estados Unidos e outros países, tiveram ou terão problema nos pés. Uma situação que você precisa saber para valorizar o seu trabalho é que a podologia é hoje, nos Estados Unidos, no caso a podiatria, a 11ª profissão entre quase 1.000 analisadas que tem risco por podólogo. Então você é um profissional que tem alto risco, você é uma profissional que tem o atendimento da maioria da população nas suas mãos. Mas nem todo mundo no Brasil vai ser tratado por podólogo. Não, mas se você tiver conhecimento do que faz o médico, do que faz a pedicure, do que faz o fisioterapeuta, do que faz outras profissões de saúde, você pode ser o primeiro contato dessas pessoas que tenham dúvida nos pés, de problemas nos pés. E como é que ela vai procurar você? Se você se apresentar para ela. Se você não se apresenta para ela, por que ela vai procurar você? Ela nem te conhece. Então tem que ter uma iniciativa. Cria um conteúdo, por exemplo, eu não me sinto bem de fazer algumas atividades da podologia. Por exemplo, eu não sou boa em onicofose. Então quando você for fazer sua palestra, você fala sobre onicofose por último. Coloca ela no final, esquece dela por enquanto, fala da importância e cria uma parceria com um podólogo que seja bom em onicofose, para poder indicar para ela. Daí você é boa em onicocriptose, pede para indicar para você. E aí você começa a criar um network, né, de contatos com parceiros e ao mesmo tempo aumenta a sua possibilidade de oferecer soluções para as pessoas que você está apresentando. Então fazer palestras é o meio físico que eu acredito que tenha melhor resultado. Você pode fazer cartão, você tem que ter cartão, não é que você pode fazer cartão, você tem que ter um cartão específico para a podologia, específico para a sua especialização ou para o seu aprofundamento, se você tiver. E você dificilmente vai ser aprofundado em tudo. Não vem com esse negócio de eu sou especialista em podogeriatria, onicocriptose, onicofose, correção de curvatura da lâmina, correção não sei o que, onicotomia, tudo. Você é especialista em tudo. Não existe especialista em tudo. Especialista em tudo dá aquela impressão quando você vai procurar alguém para arrumar a sua casa que você vê lá. Encanador, eletricista, engenheiro, médico e profissional de educação física. Fazemos qualquer negócio. Se você é bom em tudo, você não é bom em nada. Você não consegue se dedicar tanto ao conhecimento ao ponto de você saber tudo isso daí e ainda trabalhar. Se você fosse um acadêmico e você se dedicasse a várias especializações, mesmo assim você teria umas dúvidas. Então, não cria um mundo ilusório que você acredite, porque a pessoa não vai acreditar. Tente, de fato, ter conhecimento maior em algum segmento ou dois da sua profissão, e aí você se destaca por ele e apresenta ele para as pessoas. Então, nas palestras é isso, apresenta o que você faz, o que você trata, soluções para os problemas, normalmente não vai resolver todos, e o que sobrar dessas pessoas que não conseguiram resolver os problemas, elas vão confiar em você. Por quê? Porque você não foi lá para tirar nada delas, você foi lá para oferecer a solução. Então você é um profissional que deve ser reconhecido, deve ser procurado, porque você está de fato querendo ajudar essas pessoas. Tá? Então é importante você usar a internet e fazer palestra. Por fim, né, o jeito mais seguro da captação, mas não o mais rápido, é o boca a boca. O boca a boca é conhecido como marketing de indicação. Por que marketing de indicação? Porque tudo que faz o seu nome correr por aí de forma correta é marketing. Tá? Então, por isso que eu já comentei algum tempo atrás que todo mundo faz marketing, até quem acha que não faz. Então, boca a boca é o mais efetivo. Por quê? A conversão dele de confiança para a pessoa que fala e te indicar é muito forte, é muito alta. Então, por exemplo, enquanto o marketing de internet você precisa de muito volume para uma conversão pequenininha, o marketing de boca a boca você precisa de uma pessoa para convencer muitas outras.
Mas antigamente o boca a boca era feito de uma pessoa para outra pessoa. Geralmente era uma pessoa com a família, com os amigos. Então a pessoa via lá, por exemplo, eu estou com onicofose, mas meu amigo tem uma onicocriptose, vou indicar ele, porque o profissional que me atendeu, super competente, educado, lugar limpo, bonito, eu não senti dor, eu vou indicar esse meu amigo, essa minha amiga, que tem unha encravada para ser atendida por ela. Se já você tem uma indicação de amigo, já tem muito peso. Se um amigo me fala, olha, tal pessoa é uma referência, talvez eu não consiga, não sei, se o preço da pessoa for muito alto eu não consigo pagar, ok, mas eu vou lá checar. Né? Se alguém da minha família falar tal pessoa resolveu, ou confia no serviço da pessoa, ela vai lá checar. Se você coloca na internet, de cada 100 pessoas, 5 a 10 vão checar. Por isso que na internet você trabalha com volume, então é importante você criar material. No boca a boca você trabalha contato. Todos eles você tem que trabalhar relacionamento. Que eu ia comentar, né, por exemplo, essas pessoas que se destacaram muito na internet, mesmo que ela tenha um conhecimento generalista, igual quase todo mundo, por que elas se destacaram? Porque elas criaram relacionamento com as pessoas que seguem. Elas se tornaram autoridade, talvez, mas celebridades. Essas pessoas, elas se destacaram pela sua simpatia, pela sua sinceridade, pela sua iniciativa de compartilhar informação. Perceba que se ela faz isso, você também faz. O que tem de diferença dela para você? Ela começou, você talvez ainda não. Só. Cada um tem o seu jeito. Se fosse para ter um jeito único e só ter um seguidor, só teria um método de fazer alguma coisa, só teria um profissional especializado em alguma coisa, só teria um tipo de seguidor. Porque esse jeito resolveria para todo mundo, alcançaria todo mundo, que não é o caso. Então, quanto mais podólogos falarem, mais podólogas falarem para as pessoas, para o seu público e tudo mais alcance terá a podologia, consequentemente, mais pessoas procurarão o podólogo. Mas eu tenho 100 mil seguidores, mas na sua cidade não tem 100 mil pessoas. Então o que acontece? É bacana você falar para todo mundo, mas você tem que ser reconhecida como autoridade, como uma pessoa confiável, pelo público que é passível de ser atendido por você, que geralmente é a pessoa da sua região, da sua cidade. Então você pode ter muita gente que te valide, sim, mas quem é importante para você é aquele pedacinho, que são as pessoas que você pode de fato levar alguma mudança, alguma transformação na vida delas, geralmente em questão de qualidade de vida. Então, boca a boca, ele vem dessas duas formas. Ele vem da forma física, que ele compartilha pelas pessoas próximas, ou da forma digital, quando ele vem na internet, te dá 5 estrelas e fala que você é uma podóloga você é uma podóloga que a pessoa confia. Então ela vai lá, ela é uma podóloga extremamente competente, super dedicada, com a mão super leve, não me causou dor nenhuma, eu indico. Se você só tem uma publicação de depoimento, de um testemunho, você tem, vamos pensar numa escala de 0 a 100, você tem uma escala de 1. Tem muitas pessoas que para te visitar, precisaria só de um depoimento para te encontrar, para ir te procurar. E ela viu e foi. Conforme essas pessoas de um depoimento chegam para você, você pede para ela te dar depoimento. Fala, estou começando, todo depoimento do meu trabalho, se você gostou, é importante para as pessoas saberem que eu sou uma pessoa que sou dedicada, que eu tento fazer um trabalho direitinho. Então, se você puder ir nas mídias sociais, no meu Facebook profissional ou no Google e me der uma nota e falar do meu serviço, me ajudaria bastante. Você pode pedir isso para ela. Não é crime. Né? Que o pessoal fala, perguntar é de graça. Você pode ter uma resposta sim ou não. Ela pode nem responder e falar, ou pode falar assim, eu vou fazer, e não fazer. Mas para quem fizer, ótimo, você vai ter o segundo depoimento. E tem as pessoas que só iriam para o seu espaço se tivesse 2 depoimentos, porque um depoimento ele achar, não, um depoimento pode ser sorte, 2, talvez não seja sorte, deve ser que ela é boa, vamos ver. E ela vai, todas as pessoas que precisariam 2 depoimentos começam a ir. E aí você continua pedindo, elas dão 3, 4, 5, chega uma hora que você tem tanto depoimento, tanto testemunho da sua atividade, que ninguém vai ter dúvida se você é competente ou não. E o que a gente volta para o começo dessa conversa, falando de valor ou preço, elas vão ver que tanta gente valida seu trabalho, o seu atendimento começa a ficar, a sua agenda começa a ficar cheia, começa a ficar completa, você não tem mais tempo livre, o que começa a fazer com o seu valor? Decola. E o que você faz quando o seu valor decola? Você corrige o preço.
Porque se o seu valor decola e seu preço continua a mesma coisa, você vai ter com a agenda lotada, o pessoal vai estar achando maravilhoso, porque para eles vai estar pagando pouco, e você fisicamente está vendendo o seu corpo para prestações. Porque a podologia, como eu falei agora há pouco, a podologia é a 11ª profissão com o maior risco para a profissão. Um desses riscos é o ergonômico e o físico. É altamente desgastante. O seu objetivo de vida, até onde imagino, não seja acumulador, seja acumular qualidade de vida, você receber bem, um valor justo, que você possa também tirar férias, você ter uma reserva para você ficar doente, você ter um 13º para comprar presente para sua família no final do ano, se você tiver qualquer um infortúnio, você tem um capital de reserva. Não é atender sem parar. Atender sem parar também pode ser desgastante, mas isso nós vamos falar em outro tema. Então é isso. Para captar cliente, lembre-se, você precisa sair da cadeira e tomar atitude e tomar as rédeas da sua profissão. Você pode fazer isso pela internet, como eu comentei, pelas mídias sociais, o Instagram, Facebook ou o YouTube. Você pode usar outras mídias se tiverem também familiaridade. Você não precisa começar por todas. Comece com uma, se familiarize, crie um roteiro de trabalho. Ficou muito bom nessa? Comece a testar as outras, mas começa com o que você tem mais facilidade. Veja essa possibilidade de palestras, de ligar para associações. Primeiro você vai conversar com a diretoria. Primeiro você pergunta para a diretoria se você pode fazer uma apresentação para eles, antes de fazer uma apresentação para as outras pessoas. Provavelmente eles vão gostar, porque se tem 10 pessoas na diretoria, 8 são potenciais interessados no seu trabalho. Com essa captação das palestras, se você tiver o material online, você joga a pessoa para lá, então ela vai ver que você também tem publicações, que você tem vídeos, e vai aumentar a densidade e a autoridade que você tem, aumenta o valor, o boca a boca, de repente quando você vai ver, o seu problema com o paciente desapareceu, e você está querendo fazer o contrário, é de saber como adequar a agenda, porque você não consegue mais parar de atender. É isso aí, espero que o material ajude. Eu sou Marcelo Trincado, da Podologia Atual. Estou aqui para ajudar no que for possível. Se você tiver qualquer dúvida, mande uma mensagem aqui na parte de comentários. Se você não tiver também, gostou desse material, coloca também, porque para mim é muito bom saber que eu estou chegando até as pessoas. E te vejo no próximo vídeo.